Amém. Vamos ler o capítulo até o 13, acho que é o capítulo todo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém. Poderiam ficar em pé para que pudéssemos orar? Querido Deus, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração e que nós possamos sair dessa noite aqui cheios de Ti, com mais entendimento, com mais sabedoria, que possamos aprender essa palavra para que fique guardada em nosso coração e dessa forma nós não pecarmos contra o Senhor. Que possamos praticar aquilo que aprendemos aqui, que possamos viver, Pai querido, aquilo que nós aprendemos aqui. Que possamos crescer como servo, como serva, que possamos crescer como parte do Seu corpo. Em nome de Jesus, fala através da vida desse Teu servo essa noite. Agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. A Bíblia toda, ela vem como uma revelação de Deus para nós. Diz que tudo que está escrito foi escrito para que nós pudéssemos aprender. Tudo que foi escrito está ali para que nós pudéssemos ler e aplicar em nossas vidas. Mas existem coisas, existem trechos, pontos, assuntos na Bíblia que são fundamental para a vida do cristão. O cristão é extremamente importante que um cristão entenda e saiba a cruz. Saiba a história da cruz, como aconteceu a crucificação. Um cristão ele não pode ser um cristão se ele não souber, se ele não conhecer a passagem que fala da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz. Ele não pode. Nós não podemos entender isso como ser um cristão se eu não sei por que Cristo morreu naquela cruz. De tal modo que falar sobre a cruz talvez seja o assunto mais importante de todos. Mas existem outros assuntos que são, ao meu ponto de vista, tão importantes também quanto. Que não poderiam ficar de um top 5, dos 5 assuntos mais importantes, talvez. Sobre o pecado, a igreja de Jesus Cristo, ela está esfriando, ela está se perdendo, ela está se corrompendo, porque ela não fala sobre o pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Só que as pessoas não querem ouvir falar sobre pecado. Nós não queremos ser confrontados sobre o nosso pecado.
E a igreja, ela começa a se perder quando ela começa a pregar aquilo que a igreja quer ouvir. Aquilo que os membros querem ouvir. Paulo dizia que chegaria o tempo que cada um procuraria a igreja que falasse aquilo que eles querem ouvir. Procurariam mestres, cada um segundo a tua vontade. De tal modo que o pecado deve ser falado. E igrejas estão sendo destruídas, corrompidas, porque simplesmente não falam sobre pecado. Mas existe um outro assunto que é tão importante quanto, que deve ser falado. Não só falado, mas compreendido, para que nós possamos viver isso. É o amor. O amor. A essência do amor. Aquilo que realmente vem para a vida de um cristão. A igreja contemporânea se tornou uma fábrica de dinheiro, um negócio lucrativo. Então, eu falo aquilo que vocês querem ouvir e em troca eu ganho dinheiro com isso. Em troca eu arrecado dinheiro com isso. Em troca eu toco no lado emocional de vocês e faço vocês trazerem esse retorno. Então, a crucificação é um assunto obsoleto. Porque o centro da palavra da crucificação é Cristo. O pecado se torna um assunto que não pode ser dito. Porque existem membros que acham que o pastor prega para ele. Não, o pastor pregou para mim hoje, falou do meu pecado, eu não venho mais embora dessa igreja. Então o pastor não quer correr o risco de perder um membro, muito menos se aquele membro da igreja for um membro rico. Então não pode falar sobre pecado. E aí vem o amor. Mas se eu falar sobre o amor é uma coisa tão bonita, mas o amor, ele vai de encontro com todos os outros sentimentos ruins que temos. Você sente inveja? Você sente raiva? Você tem sentimentos ruins? O amor vai contra tudo isso. De tal modo que falar sobre o amor também acaba sendo um pouco desconfortável. Por quê, pastor? Porque nós percebemos que nós não conseguimos atingir a plenitude desse amor. As pessoas, elas sentem inveja. Conversava com a minha esposa em casa essa semana. A pessoa tem a casa dela, o marido ou a esposa, filhos, carro, tem tudo. Só que ela sente inveja da outra pessoa que tem a mesma coisa. Porque ela julga que aquela vida é melhor, que ela vive mais feliz, que o vizinho ou outra pessoa vive mais feliz. E ela sempre almeja a grama do vizinho. Consegue me entender? E aí a pessoa que, ao invés de olhar para si, ver tudo que tem, tudo que Deus fez, e agradecer a Deus por isso, não vive o amor, não vive a plenitude, não luta contra esses sentimentos que nos consomem, que nos destroem. E aí, com isso, ele não vive a essência do amor. Viver o amor, esse amor, entender esse capítulo é fundamental. É fundamental para a vida de um cristão. E quando eu digo que entender é fundamental, é porque muita gente não entende. Muita gente não procura entender. Entenda que não é questão, não estou desrespeitando, mas eu já vi pastor tentar falar desse estudo e eu não consegui falar. Eu vi, o que é um sino que tine? Um sino que tine é um sino que tine. Essa era a explicação. A igreja tem que ter conhecimento. Sabe por que a igreja afunda? Sabe por que a igreja se torna doente? Porque a igreja não entende que ela precisa se arrepender, a igreja não entende que ela precisa olhar para a cruz, a igreja não entende que ela tem que orar, ela não entende que uma igreja que não ora não é nada. Os membros, os servos, vocês, eu sou pastor, mas eu só carrego um título de pastor, eu sou tão servo quanto vocês. Nós temos que entender que a oração é o que nos mantém em pé todos os dias e é fundamental para a nossa vida.
Orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso casamento, orar pela nossa casa, orar pela nossa comunidade, orar pelos perdidos, orar é um fundamento muito essencial, é um pilar que te mantém de pé. E ao mesmo tempo que fazemos isso, nós amamos. Não existe nada mais importante que o amor. Nada. Ontem nós tivemos aqui no Brasil o Descende Brasil. Alguém viu alguma coisa sobre isso? Algo fantástico. 3 estádios de futebol no mesmo dia lotados. Eu não sei qual era o público, mas eu imagino que como são estádios grandes, 60 mil, 50 mil pessoas, o estádio praticamente lotado, arquibancada e gramado, algo realmente muito grande. Um passo para um avivamento. Um passo, não vou dizer que aquilo foi, mas é algo, eu tenho certeza que o Senhor se manifestou naquele lugar, eu tenho certeza que foi tremendo, mas tudo aquilo, sem amor, não é nada. Não é nada. Se alguém foi naquilo, se alguém assistiu aquilo por algum interesse, por alguma situação, por dinheiro ou por alguma outra coisa, não vale nada. Se você está aqui hoje e não entendeu o que é o amor, e não consegue viver o amor, se você não consegue olhar para o teu irmão e entender que ele é tão pecador quanto você, e amá-lo mesmo assim, se você não consegue perceber que ele vai te decepcionar, e você tem que amá-lo mesmo assim, você não entendeu o que é o amor. Os médicos são para os doentes, não é isso? A igreja são para os pecadores, de modo que nós estamos aqui, um pouquinho mais de 100 pecadores, que erram, que falham, e que devem amar. Teu irmão da direita ou da esquerda, com certeza vai te decepcionar, mas você deve amá-lo. Amá-lo. Você vai ter que viver isso. Sabe por quê? Porque é isso que te faz diferente do mundo. É isso que te torna um cristão. É isso que mostra que você nasceu de novo. É isso que mostra que o Espírito Santo de Deus habita em você. Eu sou diferente do mundo. Por quê? Porque eu amo. Porque o Espírito Santo habita em mim. Porque eu reconheço que eu dependo de Cristo. O amor tem que ser a característica fundamental. Eu tenho fé em Cristo? Tenho, mas eu tenho que ter amor também. O amor é a principal característica de que você é servo de Cristo, e você tem que sair dessa noite daqui entendendo isso de uma vez por todas. João, ele tem toda a preocupação, não só como Paulo. Eu vou explicar o contexto dessa carta de Paulo, para que nós possamos entender por que Paulo enfatiza tanto sobre o amor, mas o apóstolo João também tem toda a preocupação com o amor. Às vezes nós vamos para a igreja com o intuito errado. Deus, eu quero a cura. Deus, eu quero ver o milagre. Deus, eu quero. Só que você não sabe o que é amar. Às vezes você está orando, mas não sabe o que é amar. Está orando pelo seu interesse, mas não sabe o que é amar. Às vezes você está aqui, brigado com o irmão que está do seu lado, porque não aprendeu o que é amar. Ou brigado com alguém que está na sua casa ou na sua família. João, no seu primeira carta de João, capítulo 3, não precisa abrir, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação e de verdade. Falar que ama é fácil, nós temos que viver o amor. No mesmo capítulo, um pouco mais à frente, no versículo 23, ele diz, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho de Deus, e que amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Amar ao próximo é uma ordem de quem? Do nosso Senhor. Talvez seja a missão mais difícil dada por Cristo, mas é uma ordem. Quer ver a glória de Deus? Quer ver o céu se abrir? Quer ver coisas grandiosas? Quer ir para a glória? O amor. O amor de Deus. João continua no capítulo seguinte, ele fala assim, amados, olha como João se preocupa quando ele escreve essa carta.
Amados, 1 João 4, a partir do 7. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Talvez uma das mais duras verdades. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não vive esse amor, é porque você não nasceu de novo. Eu espero que isso te incomode, que te faça refletir. Mas te incomode de todo o coração, eu desejo isso. Que te confronte. A ponto de você até ficar bravo, não tem problema. Mas que você saia buscando esse amor. No versículo 8 ele diz, capítulo 4. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E você acha que João parou só nisso? João falou de amor incansavelmente até a beira de sua morte. Os seus discípulos questionavam: o senhor só fala disso? Só fala de amor? Isso conta a tradição judaica. O senhor só fala de amor? Ele disse: se você somente fizer isso, já é o suficiente. É fácil aqui, em grupo, falar assim: eu vivo esse amor. Mas lá fora, na adversidade, o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse assim, Marcos 12, talvez o versículo que no ano de 2019 fez eu mudar o meu comportamento espiritual. Diz assim: amarás, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eu sempre que eu leio, eu tento estudar, até porque muita gente me pergunta as coisas, e aí, como uma pessoa que gosta de estudar, eu fui estudar um versículo até simples como esse. E a raiz de toda, a mesma palavra usada, todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, ela diz que é a plenitude, completamente, até se encher, sabe? Não existe nada maior do que isso. Amar a Deus de tal forma que não existe nada mais do que isso. Aí eu comecei a me questionar. Amar a Deus com todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Será que eu vivo isso? Será que eu amo Deus dessa forma? E aí, a gente peca, eu peco. E quando eu peco, me vem esse versículo. Amar de todo o meu coração, de toda a minha força. E eu falo, se eu pequei, então tem algo errado. Consegue me entender? Esse versículo me confronta todos os dias da minha vida. Todos os dias, desde que Deus falou comigo, dia 3 de março do ano passado. Todos os dias, desde o dia 3 de março, você não tem ideia. Da mesma forma, eu uso aquele versículo de Filipenses 4, 9, se não me engano é o 9. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Que amor é esse que Paulo fala na Bíblia? Por que Paulo leva essa preocupação? Vamos entender um pouquinho o contexto. Paulo escreve isso aos coríntios, amém? A igreja de Coríntios era uma igreja grande. A igreja de Coríntios era uma igreja rica. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons. A igreja de Coríntios era uma igreja que, se você olhasse para ela, você falava: uau, que igreja é essa? Tem tudo. Todos os dons que você pensar tem ali. Funciona redondinha. Mas a igreja de Coríntios estava decadente, caindo, doente. Mas como pastor, como uma igreja que tem todos os dons pode ficar dessa forma? Porque não existia o amor. Consegue entender onde nós vamos chegar? Não importa o que você tem, não importa o que você faça, não importa quantas vezes você ora, não importa o que você viva, quantas vezes você vai à igreja,
Não importa quantas vezes você diga, te amo, Jesus, se realmente você não amar, se realmente não tiver amor. Paulo escreve essa carta aos Coríntios, no primeiro capítulo ele começa a chamar atenção. Irmãos, Paulo passa 4 capítulos chamando a atenção da igreja. 4 capítulos falando das coisas que eles estavam fazendo errado. Primeiro assunto de Paulo, dissensões, contendas, brigas, discussões, se dividindo. A igreja se dividia, tinha aqueles que achavam que era de Apolo, tinha aqueles que achavam que era de Paulo, tinha aqueles que achavam que era de Barnabé. Sabe por quê? Panelinha, dissensões. Cada um queria seguir uma linha e Paulo falava assim, viu, mas o corpo de Cristo por acaso foi dividido? Por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês? E ele diz assim, graças a Deus que eu batizei poucos de vocês. A igreja de Coríntios tinha todos os dons, mas vivia problemas de imoralidade. A igreja de Coríntios tinha todos os dons, mas tinha um péssimo testemunho. Tanto que alguém teve que escrever para Paulo, para falar, olha Paulo, tá feia a coisa aqui em Coríntios. Você tem que fazer alguma coisa. Paulo fundou aquela igreja. Paulo passou 1 ano e meio naquela igreja. A igreja cresceu. O poder de Deus se manifestava, a obra de Deus acontecia. Curas, milagres, tudo acontecia. Paulo falou assim, a igreja está rodando, posso sair daqui. Vou para Éfeso. Paulo foi para Éfeso. Quando chega em Éfeso, fica um tempo em Éfeso e recebe uma notícia, olha, está dando tudo errado aqui. Sabe por quê? Porque não tinha amor. É fácil você amar seu marido, sua esposa, e tem alguns que nem amam, hein? É fácil amar seu filho, sua mãe, embora tenha alguns que realmente também nem amam. Mas e amar aqueles que te fazem mal? E olhar para o próximo e amar ele. E viver isso. Nós vivemos um mundo onde nós queremos ser amados. Eu quero ser amado. Eu quero ter seguidor. Eu quero que as pessoas me sigam no Instagram. Eu quero que as pessoas... Mas eu não quero amar ninguém. Amo a poucos. Amo quem me interessa. A igreja de Cristo estava tão feia, que tinha um homem saindo com o pai da mulher, com a mulher do pai dele. Com a madrasta. Estava tendo relações com ela. Mas a igreja falava em línguas, tinha língua, dons de cura, tinha... A igreja estava destruída. Porque ela não tinha amor. Eu quero que vocês entendam, eu quero que nós possamos olhar para o amor como algo diferente. Sabe, o amor é seguido de compaixão. O amor traz paz. O amor é seguido de paciência. Sabe, quando você vai explodir, mas respira fundo, porque é o amor que nós temos que viver. Todos nós somos carne, amém? Todos nós temos vontade de explodir, de chutar o balde, não é? É aquela coisa, né? O marido vai trabalhar, o patrão dá uma bronca nele, ele chega em casa bravo, com raiva da vida, mas ele não pôde dar bronca no patrão, dá bronca na mulher, a mulher vai dar bronca no menino, o menino corre atrás do cachorro e dá uma bronca no cachorro. O cachorro, coitado, só resta ficar quieto. Nós temos que ter amor. Recebeu a bronca do seu patrão? Ore por ele. Chega na sua casa, dá um beijo na sua esposa, abrace ela e diga que você ama ela. Porque ela é uma auxiliadora que Deus te deu para te ajudar nos dias bons e ruins. Abrace o seu filho, diga que o ama. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deem flores em vida. Ah, mas eu não costumo dizer. Então, comece a ter o hábito de dizer que ama. Porque um dia, essa pessoa que você ama não vai estar do seu lado. E aí você não vai poder dizer que ama. Dê flores em vida. Ah, morreu, eu vou levar uma flor no cemitério. Diga que ama todos os dias.
Antes de me converter, eu não me dava bem com a minha irmã, mas de jeito nenhum, era gato e cachorro. Mas assim, gato e cachorro, abraçar, que só se fosse briga. Se antes de me converter você me visse abraçado com a minha irmã, estava brigando. Até que Deus me mudou. E aí eu comecei a mudar meu comportamento com ela. Ela não se converteu, eu me converti. Eu tinha que ser diferente. Então eu comecei a abraçar. Eu comecei a beijar. Eu disse, eu te amo. Eu digo, eu te amo. Temos aquela afinidade, nossa, te amo. Vejo ela, dou um abraço nela, tudo bem? Tá, pai tá bem? Mãe, babá, te amo, viu? Te amo. Ou por telefone. Não perca a oportunidade de dizer isso. Não perca. Não perca. Hoje você tem seu pai, amanhã você pode não ter. Hoje você tem sua mãe, amanhã você pode não ter. Mas dizer que ama pai e mãe é fácil. E outras pessoas. Mais do que dizer, demonstrar. Amém? Vamos comigo para a carta, para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Eu quero falar sobre a carta inteira. Do versículo 1 ao versículo 3, essa carta é dividida em 3 pontos principais. Do versículo 1 ao 3, Paulo mostra que sem amor, todo o resto é em vão. Sem amor, o resto não serve para nada. Se você não ama, se você não sabe viver o amor, não adianta ter as outras coisas, não adianta fazer todo esse resto, não resolve. Diz assim, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Paulo faz uma analogia. Muita gente fala assim, pastor, essa língua dos anjos aqui é a língua que ele fala no dom de línguas, né? É a língua de Pentecostes, capítulo 2, e aí começa aquela discussão dos que acreditam ser língua de anjos, dos que não acreditam que ser dom de língua, tal. Eu não vou entrar no assunto de dons de língua, mas eu vou dizer para você, que esse daqui não tem nada a ver com Pentecostes, Atos capítulo 2, tá bom? Nada a ver, a línguas ali não tem nada a ver com isso daqui, amém? Amém? Glória a Deus. Paulo fala assim, o que Paulo quis dizer nesse versículo? Ele falou assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens. Imagine, quer ver um exemplo? Quem aqui fala 2 idiomas? 2 idiomas. 3 idiomas. Acabou. Certo? Temos 2 pessoas que falam 2 idiomas e ninguém que fala 3 idiomas, né? Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens. Imagina alguém que falasse todos os idiomas. Imagina alguém que, além de falar todos os idiomas, falasse a língua dos anjos. Que é uma coisa, né? Essa pessoa seria, não é? Seria uma pessoa que fala, uau, o cara fala todos os idiomas, conhece muito, entende demais do assunto, é uma pessoa completamente inteligente, é uma pessoa digna de admiração, não seria? Mas ele fala, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. O que Paulo quis dizer com isso? Não é como a pregação que eu vi que fala assim, é como o sino que tine. O que é o sino que tine? O sino que tine é o sino que tine. Não. Quando nós tocamos o instrumento, os músicos aqui vão me ajudar. Ele me dá uma melodia, não é? Então, quando eu toco, o instrumento ele produz uma melodia, ele fala algo. Amém? Um gongo é sempre um gongo. Tom, tom. Um sino é sempre um sino. É sempre aquela coisa. Por mais que faça barulho, ele não diz nada. Não é como um instrumento. Paulo está pegando algo que faz muito barulho, mas que não diz nada. Que não produz melodia, que não fala com você. Não é como pegar um instrumento de corda e tocar, ou qualquer outro instrumento que produz algo. Ainda que eu falasse todas as línguas, se eu não amasse, era só barulho, não seria nada. Dá para entender?
Sem o amor, toda essa capacidade não serviria para nada. Você pode ser a pessoa mais culta do mundo. Se você não ama, se você não sabe o que é amor, não serve para nada. Amém? O versículo 2, ele continua no mesmo sentido, só que ele traz os dons agora. E ainda que eu tivesse o dom de línguas, versículo 2, muda para mim aí, por favor. Aí. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda tivesse toda a fé, de tal forma que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Agora Paulo traz para a parte espiritual. Não, porque tem gente que se vangloria por ter dons. Eu tenho dom, porque eu já vi gente falar assim, não, pastor, porque quando eu ponho a mão, a pessoa é curada. Eu já vi gente falando, não, porque eu faço isso. Porque tem pessoas que se vangloriam com o dom. A carta aos Coríntios, Paulo diz que eles tinham todos os dons. Mas Paulo fala, se você não tem amor, os seus dons não servem para nada. Ainda que você tivesse toda a ciência, ainda que você tivesse todo o conhecimento, Paulo fala assim, reparem que o amor é mais importante que a fé. Ele fala assim, ainda que você tivesse a fé, para fazer um monte, sair de um lugar e aparecer no outro, se você não tivesse amor, não ia servir para nada. Dá para entender? Nós às vezes buscamos muitas coisas e esquecemos do fundamental, do amor. Nós vamos para a igreja buscando tantas coisas, geralmente nós aprendemos que a igreja é lugar de resolver os nossos problemas. O que é errado, a igreja é lugar de cultuar Deus, de adorar Deus, de se encher de Deus. Só que aí nós queremos tanto de Deus, saímos da igreja felizes porque teve uma mensagem que afagou o nosso ego, saímos da igreja de várias situações, mas ainda não aprendemos a amar. Ainda sai da igreja virando a cara para o irmão, ainda sai da igreja odiando, ainda sai da igreja tendo inveja, ainda sai da igreja tendo mágoa. Fica no 0 a 0. O versículo 3, ele traz um outro perfil de pessoa, aquela pessoa que gosta de ofertar e que tem condição para isso. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Os espíritas acham que a salvação deles vão vir pela caridade. Então eles gostam de fazer caridade. A fé, a salvação não vem por isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas ainda que você tivesse tudo isso e falasse, não, eu sou crente, eu gosto de dar as coisas para os outros, eu entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, não resolveria. Querido, essa palavra tem que servir para quebrantar o teu coração. Para você entender que você precisa amar. Para você entender que você tem que mudar a sua conduta. Para você entender que você tem que mudar a sua forma de olhar para outra pessoa. Olhar com amor. Entender que aquela pessoa que você tem raiva é tão pecadora quanto você. E que embora ela tenha feito mal a você, muitas vezes você fez mal para alguém. Muitas vezes, involuntariamente, você causou mal para alguém, decepção para alguém. E você e essa pessoa são tão merecedores da compaixão e do amor quanto qualquer outro. Amém? Nos próximos versículos, do versículo 4 ao versículo 7, ele mostra que o amor é o sentimento mais puro. O mais puro que nós podemos ter é o amor. O versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, ou seja, o amor não é orgulhoso. O amor não se porta com indecência, o amor não busca seus interesses, não se irrita. O amor não se irrita. Ainda bem, aqui na Betel ninguém se irrita, né? Tudo tranquilo, né? Tudo, né? Graças a Deus.
O amor não suspeita mal. O amor não folga, ou seja, ele não se alegra com a injustiça, mas folga, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não que não possa, mas geralmente usam esse versículo para casamento, né? Ah, vamos casar porque, olha, o amor. É legal no casamento, mas o amor de marido e mulher é outro amor, não é esse amor, tá bom? Não é esse que procede de Deus. Ele fala que o amor é benigno, não é invejoso. Queridos, se você sofre de algum desses sentimentos, você tem que começar a buscar Deus de outra forma. Não que você não busque a Deus, mas talvez que exista algo errado na sua caminhada. Talvez que você esteja dando mais atenção para algo. Sabe, o amor não é invejoso. Eu falei sobre a inveja no começo. Sabe, você tem que... Olha, eu sou uma pessoa invejosa, eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu tenho que amar, você tem que mudar o seu comportamento, porque se você não mudar o seu comportamento, você está se tornando uma pessoa religiosa. Sabe, aquela pessoa que coloca um padrão de como deve ser a palavra que ela tem que ouvir, de como ela tem que viver, do que ela tem que fazer, porque ela acha que aquilo vai trazer a salvação para ela. E não vai. Você se tornou um crente nominal apenas. Sou crente. Mas que nunca viveu um amor de Deus. Nunca soube o que é a compaixão. Não se alegra com a injustiça. Tem muito crente batendo palma quando vê o outro fracassar. Tem gente que até quer ver você se dar bem. Ele até quer ver que você recebendo uma bênção. Só que a sua bênção não pode ser maior que a bênção dele. Então assim, você pode ser abençoado, mas se a sua bênção for maior que a minha, a pessoa não suporta viver com isso. Você até pode ser feliz, mas se for mais feliz que eu... Você pode até se casar, mas se for diferente do meu casamento... Nós precisamos muito nos avaliar. Sabe, refletir. Quando ele fala que tudo sofre, é porque... Às vezes nós vemos alguma situação, e embora nós tenhamos vontade de reagir diferente, porque a nossa carne conduz para isso, nós temos que respirar fundo e deixar o agir de Deus acontecer. E como isso tem sido difícil no meio evangélico, irmãos. Como isso tem sido difícil, porque nós queremos, de bate-pronto, retrucar, de bate-pronto falar. Nós achamos que porque fomos magoados, nós temos que magoar. Porque fomos ofendidos, nós temos que ofender. Acreditem quando eu digo, a igreja de Jesus Cristo está se perdendo. Não sou melhor que outros pastores, pelo contrário, gosto de quando Paulo diz, cada um considere o próximo melhor do que a si mesmo. Mas também não estou julgando, como alguns podem pensar, pastor, não julgueis para que não sejam julgados. Não. Mas estou expondo a vocês falsos profetas. Nunca falei para ninguém dessa igreja. Você não pode visitar outra igreja. Se tem alguém aqui que eu falei isso, pode se levantar agora. Nunca proibi ninguém de visitar outra igreja. Mas para todo mundo que me avisou, pastor, eu estou indo visitar outra igreja, eu digo, veja se você aprendeu a palavra de Deus lá. Se você não aprendeu, cuidado. Pastor, eu vou mudar de igreja. Que Deus te abençoe. Gostaria que ficasse, mas que Deus te abençoe. Só que vá para uma igreja que pregue a palavra. Não vá para uma igreja que te faça bem porque ela fala o que você quer ouvir. Porque a igreja que prega a Bíblia não é assim, queridos. Nós buscamos um único lugar, a salvação. O reino de Deus, não é? É isso ou não é? E se nós buscamos, imagine um povo podre, pecador, que não merece nada senão o inferno. Não é isso? Se nós merecemos tudo isso, nós temos que buscar a mudança desse corpo
podre, desse corpo pecador. É fácil buscar essa mudança? Se você ouvir uma palavra que massageia o seu ego, você vai conseguir mudar? Que fala que você é o centro da vontade de Jesus. É isso, né? O centro da vontade, né? Você é o centro da vontade de Jesus. Que fala que você é tão justo quanto Deus. Que fala que você é igual a Deus. Igrejas de pessoas doentes. Igrejas de pessoas doentes. Igreja que não ensina a amar. Igreja que não fala sobre pecado. Ah, mas eu não posso pregar sobre adultério porque tem alguém aqui que adulterou. Vai ouvir sobre adultério quando Deus mandar falar sobre adultério. Ah, mas eu não posso pregar sobre roubar porque tem alguém aqui que roubou. Vai ouvir falar sobre roubar quando Deus mandar falar sobre roubar. Ah, mas tem gente que tem inveja aqui, eu não posso falar sobre inveja porque tem gente que tem inveja. Vai ouvir falar quando Deus mandar falar. Amém? Isso é porque eu não gosto de vocês? Não. Eu amo vocês. Mas é porque Deus quer que seja assim. Eu ouvi um pastor dizer, eu tinha o mesmo pensamento, só que eu não falava igual, mas eu tinha o mesmo pensamento. Quando eu me sento, quando eu saio, quando acaba o culto, eu não posso perguntar, será que vocês gostaram do culto que eu fiz? Porque eu não estou aqui para agradar o homem. Gálatas 1:10. Persuado eu a Deus ou aos homens? Porque se eu estou aqui para agradar os homens, então eu não sou servo de Deus. Ou seja, eu vou falar o que você tem que ouvir. Você vai ser confrontado. E sendo confrontado, você vai escolher o que você quer fazer da sua vida, querido. Você vai mudar de igreja, você vai fingir que não é contigo, ou você vai mudar e crescer espiritualmente, para que você esteja mais próximo de Deus. Amém? A minha preocupação é, será que o que eu falei hoje agradou a Deus? Será que aquilo que eu falei hoje contribuiu para que as pessoas mudassem a sua postura, para que buscassem a mais a Deus, para que estivessem mais próximos de Deus, para que tivessem uma conduta diferente? Porque se não tiver uma mudança em nossas vidas, se eu não tiver uma mudança, se vocês não tiverem uma mudança, nós não veremos o reino de Deus. Consegue entender? Essa semana, começo da semana, eu perguntei para minha esposa assim, amor, você sente a alegria da salvação? Ela olhou para mim assim, falou, sim, eu sinto. Você sente? Eu falei, eu sinto. Eu sinto. Não porque eu sou melhor que ninguém. Amém? Mas eu sinto. Pedro, se não me engano, Pedro diz, ou Pedro ou João diz, vos escrevo isso, para que possais sentir a alegria da salvação. Para que você entenda que todo confronto, toda vez que você é confrontado, não por um homem, não por um pastor, mas pela palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com o homem que está aqui em cima, Deus não tem compromisso que vem falar nada para você, Deus tem compromisso com a palavra dele, e que toda vez que você é confrontado pela palavra de Deus, você possa mudar. Você possa falar, não, eu estou errado e eu preciso mudar minha postura. Sou pastor, hoje é dia 9, dia 11 eu faço 5 anos como pastor. Graças a Deus por isso, 5 anos como pastor. Tive meus altos e baixos como pastor. Pastor, orando todos os dias, tive meus altos e baixos. Momentos que ficava frio. E eu tinha que lutar contra isso. Lendo a palavra todos os dias. Tive dias que eu estava frio. Tinha dias que eu era confrontado com Deus. Tinha dias que eu tinha vergonha de orar. Eu tinha vergonha de orar. Por causa dos meus pecados. Só que é o seguinte. Quando nós somos confrontados, nós temos que entender que é uma correção daquele que nos ama. Quando você é confrontado, você tem que entender que é uma correção de Deus para a tua vida. Para que você seja transformado, para que você seja aperfeiçoado, para que você entenda o que vai ser dito aqui agora nos próximos versículos, e você possa ir para a glória de Deus. Amém? Porque quando eu for para a glória de Deus, e eu vou,
eu creio nisso e me alegro com isso, eu sei que eu vou passar por diante dele, diante do Senhor. E eu vou ser julgado pelas minhas atitudes aqui. E eu não vou responder, eu tenho certeza disso, minha consciência é muito tranquila, que eu não subi aqui para dizer recado para A, para B ou para C, mas para pregar aquilo que ele queria que eu pregasse. Ainda que tenha confrontado um ou outro, subi para pregar o que ele queria. Ainda que não tenha agradado, subi para pregar o que ele queria. Ainda que seja para 1 ou para 100 ou para 200, eu subi para pregar o que ele queria. Amém? O último ponto dos versículos, do 8 ao 9. Nesse segundo bloco, nós vimos que o amor é um sentimento que ele espreme, ele extingue, ele comprime todos os outros sentimentos ruins da nossa vida. E nesse último bloco, do 8 ao 12, tirando o 13, que é o finalzinho, ele fala que o amor é maior que todos os dons. O amor é maior do que qualquer outra coisa. Olha o versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Tem gente que ama ir para a igreja só atrás disso. Procura a igreja. Vai de uma igreja a outra igreja só atrás disso. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, ele desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vou explicar para vocês aqui, essa parte é um pouquinho complexa. O versículo 8, ele fala que o amor é maior que tudo isso e que todos os outros dons eles vão acabar. Querido, você vai na glória, não vai precisar de dom de profecia, não vai precisar de dom de línguas, independente do que você acha do dom de línguas, não vai precisar de ciências, nada, porque tudo isso vai acabar. E o amor é maior que tudo isso. E no 9 ou 10 ele fala assim, olha o 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Fala sobre o que nós vivemos aqui. Amém? O versículo 10 fala assim, olha, mas quando vier o que é perfeito. Quem é perfeito? A segunda vinda, a vinda de Cristo. Quando vier Jesus Cristo, então, aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é incompleto se tornará destruído. Por quê? Porque vai haver só a perfeição em Cristo. Nós vivemos num corpo corruptível. Quando Cristo vir, nós deixaremos esse corpo corruptível e estaremos num corpo glorificado, incorruptível. Amém? O versículo 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo faz uma analogia sobre a maturidade da pessoa, a maturidade do cristão. Olha, eu pensava como criança, eu vivia como criança, mas hoje eu entendo que aquele pensamento que eu tinha não existe. Amém? O meu filho de 5 anos acha que eu tenho visão de raio-x. E ele acredita fortemente nisso. E eu falo, papai, tem visão de raio-x, estou vendo tudo aí atrás da parede que você está fazendo. Brinco com ele assim. E ele acredita fielmente nisso. Como cristãos, nós vivemos uma maturidade de muita coisa que nós não conhecemos. Paulo fala, hoje é desse jeito. Mas depois, quando eu cresci, eu amadureci. Eu vi que aquelas coisas de menino não era diferente. Nós vivemos coisas como crianças. Nós não conhecemos aquilo que é verdadeiro. Paulo fala assim, quando eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas que não se devem dizer. Que não podem falar, coisas fantásticas. No versículo 12 ele fala assim, porque agora nós vemos como enigma, por espelho em enigma, e então veremos face a face. Vou dividir em 2 partes daqui. Paulo usa uma analogia com o espelho da época. Naquela época não tinha um espelho como você tem na sua casa, aquele espelho que você vê o quão belo você é, tá? Mas aí, alguns deram risada porque, eu não sei, mas era um espelho embaçado, geralmente era um metal polido que você não conseguia enxergar claramente.
Ele fala, olha, agora nós vemos como um espelho, por enigma, meio embaçado. Só que vai chegar um momento que nós veremos face a face. Chegar um momento que nós veremos com clareza. Chegar um momento que nós entenderemos tudo, que serão reveladas, que as coisas serão conhecidas. Lembra que Moisés chegou um dia, Deus falava com Moisés, falou através da sarça ardente, falou através da coluna de cortina de fogo, e falava de todo jeito com Moisés, e Moisés falou assim, agora eu quero ver face a face. Face a face. Chegará um momento que será tão claro quanto olharmos para a nossa face, veremos tudo, conheceremos tudo. E aí ele diz assim, no mesmo versículo, agora, conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Isso aqui é tão lindo, sabe por quê? Ele fala assim, ó, eu conhecerei como eu sou conhecido por Ele. Ele nos conhece tão bem, tão bem, tão bem. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Chegará um momento para aqueles que, quando confrontados aqui, e mudarem sua vida, se arrependerem, andarem nos caminhos do Senhor, amarem, buscarem Deus, chegará um momento que você conhecerá Deus da mesma forma que Deus te conhece. Sabe o que é isso? É a plenitude, é tudo que nós podemos viver. Queridos, a igreja contemporânea está buscando as coisas erradas. A igreja contemporânea está buscando as coisas desse tempo. A igreja contemporânea está buscando as coisas do mundo. Amém? Dá para entender? Nós não estamos aqui para buscar as coisas do agora, desse mundo. Nós estamos aqui para buscar a glória, para chegar o momento em que nós veremos face a face, para chegar o momento em que nós teremos toda a intimidade com Ele. Nós estamos perdendo o foco. Para de ir para a igreja buscando coisas, buscando situações. Busque a Deus, viva a Deus, se arrependa, ame, se converta, decida ir além. Fala, olha, coloca em teu coração, eu quero viver esse amor de Deus, eu quero ir mais do que isso. Esse amor tem que ser mais importante do que os sentimentos, esse amor tem que ser mais importante do que as profecias. E quando você começar a viver isso, você vai ver que a sua vida vai começar a ser transformada, não no sentido de você vai ganhar dinheiro, não no sentido de que Deus abençoe que você ganhe dinheiro, que Deus abençoe que portas se abram, mas no sentido de que você vai ser transformado de tal forma que você vai sentir o que é realmente o Espírito Santo viver em você, o que é realmente ser conduzido por esse Deus. Nós somos conduzidos pelos nossos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Você vai para a igreja buscando algo que te oferece, então você não está indo para a igreja buscar Deus. Dá para entender? Ah, eu vou para a igreja porque lá vai ter cura, lá vai ter libertação. Você está indo atrás daquilo que seus olhos estão buscando, você não está indo buscar Deus. Falta isso na igreja. Falta buscarmos Deus. Eu não sei o que os visitantes vieram buscar hoje, mas eu sei o que eu lhes ofereci, que é o que Deus me oferece, que é tudo que eu tenho para dar. Essa mensagem. Não sei nem se vocês voltariam, mas o que vocês ouviram, o que vocês tinham que ouvir, vocês ouviram. E o nome do Senhor está sendo glorificado do mesmo jeito. Temos que viver esse caminho. Temos que viver nesse amor. Ele termina assim. Agora pois permanecem, versículo 13, a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu oro a Deus do fundo do meu coração, para que toda vez que vocês ouvirem esses versículos de 1 Coríntios 13, vocês se lembrem dessa mensagem. Se seja num casamento, que o pastor ou um padre esteja usando para falar de um amor de casal, mas que você fala, eu aprendi que amor é esse. Eu aprendi a forma que eu tenho que viver.
3 de março do ano passado foi o dia que eu fui confrontado com aquele versículo de Marcos 12. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E a partir desse momento eu comecei a buscar mais sobre a oração, mais sobre o amor, mais sobre estar na presença de Deus. É claro que nesse período teve momentos que eu fraquejei, mas quantas coisas eu pude presenciar da parte de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus. Você pode talvez discordar, porque você pense diferente, mas não quer dizer que está errado, só porque você pensa diferente. Eu disse aqui uma vez, não importa o que nós pensamos, não importa o que você pensa ou o que eu penso, importa o que a palavra diz. Jesus veio para nos salvar. Jesus não morreu na cruz para que você tivesse um carro novo. Jesus não morreu na cruz para que outras coisas materiais acontecessem na sua vida. Jesus morreu na cruz para que você tivesse a vida eterna, crendo nele. As enfermidades suas, elas caem sobre ele quando você passa a crer. Mas não é dizer eu creio, é viver o crer. Os seus pecados se fazem valer sobre ele como aquela ovelha calada que foi para o matadouro, quando você passa a crer. Não quando você diz que crê, mas quando você vive o crer. Aí sim, Cristo foi crucificado por você. Entendeu? Para que você tivesse a vida eterna. Para que aquela água, aquele rio que flui do trono, preenchesse você. E você vivesse essa vida eterna. Você mergulhasse nesse rio. Você vivesse esse amor. Eu tenho certeza que confrontados vocês foram. Eu vou me sentar e vou dizer, será que Deus se agradou comigo? Mas eu nunca vou dizer mais na minha vida, será que eles se agradaram comigo? E que você saia daqui incomodado essa noite. Vá para casa refletindo. Durma refletindo. Bravo. Quem aquele pastor pensa que é? Não tem problema. Não tem problema. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você ouviu uma mensagem da cruz. E é essa que nos transforma. Amém? Espero que do fundo do coração você seja confrontado e creia. E que você tenha esse amor. Que você diga muito isso, eu te amo. Fique em pé. Meu pai tem 84 anos. 84 anos. Já está naquela cabeça dura, aquela coisa, quer trabalhar, às vezes tem que segurar ele em casa. Sabe como que é, né? Teimoso e aquela coisa assim, gostosa de ver, né? Gostosa de ver de verdade, assim, de ver teimoso, aquela coisa. Falo com ele quase todos os dias. Não vou todos os dias lá, mas falo quase todos. E todos os dias eu digo, eu te amo. Todos os dias. Para mim isso faz muita diferença. Querido Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a tua igreja, trazendo entendimento. Que nós realmente possamos entender a tua mensagem e ser transformados pelo Senhor. Que realmente possa haver amor, que realmente possa haver mudança, que realmente possa haver o desejo de estar na tua presença, de entender a sua obra salvífica. Que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando cada filho seu aqui essa noite, cada servo.
a nossa semana, a nossa vida, os nossos dias. Que Teu Espírito Santo esteja os incomodando, tocando, para que a todo momento eles possam olhar para a cruz do Calvário e entender realmente o que aconteceu ali. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor e misericórdia, nós somos gratos ao Senhor porque sabemos que o Senhor falou, que o Senhor alcance todos que ouvem e que assistem essa mensagem também e operem em suas vidas. É claro que eu gostaria que houvesse curas aqui no meio, é claro que eu gostaria que houvesse transformação, é claro que eu gostaria que houvesse portas de emprego sendo abertas, gostaria de tudo isso, mas que o confronto para a salvação seja o principal, Deus. Que eles sejam transformados, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor e misericórdia, e que nós possamos viver esse amor também. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Vão na paz do Senhor, vivam o amor dEle, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.